Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério, eu sou professor de Química e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das funções inorgânicas. A função inorgânica que a gente vai abordar hoje são as bases. Tá? O que é uma base? Quais são as características que ela apresenta? Então vamos lá, acompanhe comigo por favor. Bases, do ponto de vista prático, são substâncias que apresentam as seguintes características. Tem sabor adstringente, que é aquele sabor que trava a língua, que a gente observa na banana verde e no leite de magnésio. Formam soluções aquosas condutoras de eletricidade, tá? Pelo fato de em solução aquosa a gente observar a presença de íons, quando as bases estão nessa solução. E mudam a cor de certas substâncias que a gente define como indicadores. É sempre bom lembrar que a identificação de uma substância como ácido, como base ou até mesmo como sal, depende do seu comportamento perante outra espécie química. Mas qual seria o meio que a gente vai utilizar como referência? É o meio aquoso. Tá? E foi exatamente esse meio que um cientista sueco chamado Arrhenius utilizou para poder definir o que seria uma base. Acompanhe comigo, por favor. Pela definição de Arrhenius, bases são substâncias que, em solução aquosa, sofrem dissociação iônica, fornecendo como ânions exclusivamente hidroxila, certo? Ou oxidrila. Tá? Mas o que seria uma dissociação? Uma dissociação é um processo que ocorre em algumas substâncias que são iônicas, que quando colocadas em meio aquoso, a gente percebe uma separação de íons. Vamos observar como é que a gente pode identificar o comportamento de uma base perante esse meio, ou seja, o meio aquoso. Observe, por favor. Aqui a gente tem o NaOH, que é uma base de Arrhenius. Observe que o NaOH, quando em meio aquoso, sofre dissociação, gerando Na+, e OH-. A presença do OH-, que é chamado de hidroxila ou oxidrila, define o comportamento dessa substância como básico. Tá? Podemos dar outro exemplo, que seria o CaOH2, que também, quando está em meio aquoso, sofre um processo de dissociação, gerando o íon cálcio 2+, e duas hidroxilas. Tá? Importante lembrar, e a gente tem que ter cuidado com uma coisa, as bases inorgânicas normalmente dissociam, já que elas são substâncias iônicas. Mas a gente tem uma exceção notável. Que exceção é essa? É a amônia. E por que a amônia é uma exceção? Observa. A amônia, em contato com a água, ela também gera hidroxila. Só que ela gera hidroxila por meio de um processo de ionização. Tá? Já que a amônia é uma substância molecular. Então é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Tá? Observe que a amônia ela também gera OH-, da mesma forma que o NaOH e o CaOH. Mas a maneira com que ela faz isso é diferente. É através de um processo de ionização e não de dissociação. Ok? Agora a gente vai classificar as bases com relação a algumas características. Acompanhe comigo, por favor. Vamos lá. As bases podem ser classificadas primeiramente com relação ao número de hidroxilas, tá? O número de OHs. Com relação a isso, as bases podem ser definidas como monobases, como dibases e como tribases. As dibases e as tribases também podem ser classificadas como polibases. Segundo tópico, com relação à solubilidade. As bases podem ser solúveis, podem ser parcialmente solúveis e podem ser praticamente insolúveis. As bases solúveis são as bases de metais alcalinos, que são os elementos da família 1A e o hidróxido de amônio. As bases parcialmente solúveis são as bases dos metais alcalinos terrosos, elementos da família 2A, com exceção do magnésio e do berílio, que fazem parte da família 2A, mas que são bases pouco solúveis. E as outras bases são praticamente insolúveis. Mas existe uma classificação que é fundamental com relação às bases, que é a força. Essa classificação é usada em vários assuntos que virão. Então é bastante importante que a gente entenda, certo? Compreenda o que é uma base forte. Então acompanhe comigo o que seria uma base forte. Como é que a gente define uma base forte? Vamos lá. A base forte é aquela base que tem uma grande capacidade de dissociar. Tá? Quanto mais forte a base for, mais dissociada ela será. Então como é que a gente pode classificar as forças das bases? As bases fortes são as bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos, com exceção do hidróxido de magnésio e do hidróxido de berílio. As bases fracas são todas as outras, hidróxido de amônio e o hidróxido de metais em geral. É sempre bom lembrar que a força de uma base está diretamente relacionada à solubilidade. As bases solúveis normalmente são bases
fortes, já que para que haja uma dissociação, normalmente é necessário que haja uma solubilização, tá bom? Além disso, qual é outro ponto importante que a gente tem que citar com relação às bases? É a sua nomenclatura, tá? Vamos analisar a nomenclatura das bases. Vamos lá. Nomenclatura de bases. A nomenclatura das bases é sempre feita usando a terminação hidróxido. Então, toda vida que você ouvir falar de hidróxido, hidróxido se refere a quê? A base. Então, vamos lá. Hidróxido de o nome do metal que constitui a base, certo? Ou pode também ser um cátion que não se origina do metal, como o amônio. Então, vamos lá. KOH, hidróxido de potássio. MgOH2, hidróxido de magnésio. Lembre-se que quando o elemento apresenta mais de uma valência, essa valência tem que ser indicada na nomenclatura. É o que a gente observa no ferro. Perceba. FeOH2 é o hidróxido de ferro, tá? E o FeOH3 também é o hidróxido de ferro. Só que o FeOH2 é hidróxido de ferro 2 e o FeOH3 é hidróxido de ferro 3. Porque no caso do hidróxido de ferro 2, a valência do ferro é 2+, e no caso do hidróxido de ferro 3, a valência do ferro é +3. Outro exemplo que a gente pode analisar é esse aqui, que é o hidróxido de amônio, certo? O NH4 é o íon amônio, não confunda o íon amônio com amônia. NH4+ é amônio, NH3 é amônio. Então, nesse caso, a gente tem uma base que a gente define como hidróxido de amônio. E não esqueçam, certo? Água de cal é uma solução aquosa de hidróxido de cálcio. Isso já caiu no Enem, então é importante a gente lembrar que esse termo, certo, corresponde a uma solução básica. Outra coisa fundamental, alcalinidade é sinônimo de basicidade. Então não esqueçam esse termo. Alcalinidade é sinônimo de quê? De basicidade. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e que as dúvidas tenham sido esclarecidas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.